A trajetória profissional dela é dedicada ao ensino e à pesquisa. Autora de diversas publicações científicas, incluindo 2 livros, ela é doutora em psicologia pela Universidade de Sorbonne e hoje atua como professora universitária. Mulheres no Legislativo de hoje recebe a ex-deputada estadual por um mandato, Lila Spadoni. Professora Lila, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Bruna. Bom, na sua primeira disputa por um cargo eletivo, você já consegue conquistar uma cadeira na Assembleia Legislativa de Goiás, o que é um feito bastante notável, né? Como é que foi o início da sua trajetória política? Teve algum fato mais marcante que te motivou, alguma pessoa que te inspirou? Então, eu nunca imaginei fazer uma trajetória política, tanto é que eu também realmente optei por não fazer uma trajetória política, né? Eu tive apenas um mandato e logo após eu optei em não continuar. E com certeza a minha maior inspiração foi minha mãe, né? A dona, conhecida como Dona Neuci Spadoni, né? Sempre um exemplo para mim, sempre um referencial na minha vida e naquele momento ela precisava de mim. Então eu realmente entrei na política unicamente, exclusivamente para apoiá-la, para ajudá-la, para cumprir essa missão que ela tinha na época. Neuci Spadoni, mãe de Lila, liderou o pioneirismo político na família. Ela também conquistou uma vaga como deputada estadual logo em sua primeira disputa, em 1994. Antes mesmo de concluir o mandato, ela foi eleita prefeita de Rio Verde e, até hoje, a única mulher a ocupar este cargo no município. Bom, você mencionou que foi um suporte que você ofereceu para sua mãe naquele momento, isso era em 1998, né? Que tipo de ajuda ela precisava naquele momento? A gente tem que entender que se hoje a questão de uma mulher no poder já gera muitos embates, imagine há 20 anos atrás o que era uma mulher como minha mãe, se despontar na política da forma como ela despontou, sem nenhum background masculino. Porque tradicionalmente no Brasil e aqui em Goiás, as mulheres que fazem carreira política, elas fazem a carreira após o marido, após o pai, elas são herdeiras de algum homem dentro da política. E esse não foi o caso da minha mãe, numa época em que o machismo era ainda mais proeminente. Então hoje, 20 anos depois, quando eu olho para trás, eu vejo que ela realmente foi uma heroína. Porque dentro de um partido de direita, como era o DEM, como era o PPB na época, né, e sendo mulher, foi muito difícil, foi muito difícil. Depois também nós fizemos a opção de passarmos de ser posição para sermos oposição, isso gerou muita perseguição política, muita perseguição a nível pessoal também. Foi uma época sofrida. E você acha que no parlamento você conseguiu oferecer esse apoio que ela pleiteava, que a sua mãe necessitava na época, apesar de todos os pesares dessa disputa política? Como é que foi? Eu acho que eu consegui, pelo menos, ser uma voz, né? Ser uma voz que defendesse a presença da mulher, que denunciasse as coisas terríveis que aconteceram na época. E foi muito sofrido para mim, especialmente os 2 últimos anos do mandato. Posso te afirmar que eu não tenho nenhuma saudade pelo nível de violência das palavras, do machismo que eu vivi ali naquela época, naquela circunstância. Mas tudo isso serviu para mim. Quando eu saí da Assembleia, eu tive convicção de que meu lugar era na educação, de que a gente só mudaria essa situação através da educação das novas gerações. Uma coisa que me chamou a atenção, que você pontuou, muitas das mulheres que seguem a carreira política em Goiás, elas herdam, digamos, um capital político dos maridos, dos pais. Você acredita que você herdou isso da sua mãe? Porque até então você era um nome desconhecido no cenário político estadual. Com certeza, totalmente dela, né? Em função dela também. E era um capital de um amor ao próximo, né?
que ela tinha construído durante décadas de trabalho. E foi só por isso que eu realmente topei ser candidata naquela época e aguentei até o fim, bravamente, o mandato de deputada. Você disputou a vaga, né, como deputada pelo antigo PPB, que depois ele foi rebatizado de PP. E já no exercício do mandato, você se filiou ao PFL, hoje DEM. Se você disputasse, hipoteticamente, algum outro cargo eletivo, você escolheria a mesma legenda? Você ainda mantém, digamos, uma afinidade ideológica com o DEM? Não, de forma alguma. A minha entrada na política foi muito circunstancial devido à presença da minha mãe na política, né? Então, eu acompanhei dentro dos partidos dos quais ela fazia parte. Eu, pessoalmente, preferiria uma legenda mais à esquerda, ou talvez centro-esquerda. Eu não me identifico com essa agenda da direita brasileira, de forma alguma. Acho que é por isso também que eu realmente não me identifiquei com essa atividade. Eu gosto mais, me interesso mais e sinto que contribuo mais com o país através da educação. Bom, vamos fazer uma breve pausa na entrevista e voltamos em instantes. Tem uma turminha aí achando que é vantagem. Colar na prova, furar a fila da cantina, receber troco a mais, não devolver o livro da biblioteca, não mostrar as notas para os pais. Tudo isso não é vantagem. A escola é lugar de pessoas corretas. Não falte com a verdade. Vinícius. Presente, professora. Ministério Público de Goiás. Voltamos para o segundo bloco do Mulheres no Legislativo, que hoje recebe a professora Lila Spadoni, ex-deputada estadual por um mandato. Lila, que avaliação que você faz da experiência que você viveu no parlamento? Você já disse que foram momentos difíceis, momentos tensos, né? Tanto você quanto a sua mãe enfrentaram certa perseguição política. Quais são os momentos mais vívidos, assim, na sua memória? São muitos, né? Eu acho que talvez o momento mais dramático tenha sido o momento em que nós realmente rompemos com o governador da época, né? Que é o ex-governador Marconi Perillo. A partir dali, a gente passou realmente a sofrer uma perseguição muito grande. E dentro da Assembleia, eu passei também a sofrer muitas retaliações, principalmente dos colegas. Não da instituição em si, né? Mas de alguns colegas que na época eram muito favoráveis ao governo. A experiência foi válida, eu acho que toda experiência que a gente vive é válida à medida que a gente aprende muito. Eu acho que, sem dúvida, me fez uma pessoa bem mais forte e preparada para a vida. E naquele momento você já articulou uma oposição ao governo da época? Na verdade, eu fiz uma oposição, né? Não sei se foi articulada, mas foi espontânea, foi uma pelo menos. oposição bastante espontânea, eu diria até emocional e muito sincera. E você não angariou apoio naquele momento de outros parlamentares? Você se sentiu isolada? Como é que foi isso? Não, tive apoio de vários parlamentares que já faziam oposição, pessoas que me ofereceram ajuda, que foram solidárias com a nossa situação, sim, com certeza. Entendi. Quando você diz assim que talvez os embates eram violentos na palavra, talvez a discordância ela não ficava restrita às tribunas, ao debate, ao momento do plenário, você acha que havia uma agressão que ultrapassava o parlamento? Acho que havia uma agressão verbal no próprio parlamento que talvez hoje fosse inaceitável, né? Muito para o lado pessoal. Eu não tenho boas lembranças disso e hoje, quando eu penso nisso, 20 anos depois, porque acho que é válido lembrar que eu era muito jovem, que eu fui eleita com 27 anos, nessa época eu devia ter de 30 a 32 anos, então para mim foi muito agressivo e quando eu olho para trás hoje eu tenho certeza que aquela agressividade ela era tão aberta pelo fato de eu ser mulher.
Era nesse ponto até que eu queria chegar com você. Você ingressou no parlamento majoritariamente masculino, desde a mudança da capital aqui, né, aqui para Goiânia. O local não recebeu mais do que 50 mulheres. Quando você tomou posse, essa questão de gênero ela se impôs para você, ela já era presente, você detectou rapidamente? Como é que foi? Não logo de início, porque eu era muito jovem e ingênua. Mas depois de uma certa vivência no parlamento, aí é que eu fui enxergando a sutilidade do preconceito e às vezes as coisas sutis são mais cruéis do que as coisas abertas. Então essa sutileza, ela tem uma crueldade muito implícita, né, que realmente fere. Eu acho que as mulheres que enfrentaram o parlamento sabem que realmente é uma luta. Outras 6 parlamentares cumpriram seus mandatos juntamente com Lila. O fato deu nome ao termo a Casa das 7 Mulheres, quando a Assembleia Legislativa de Goiás registrou o segundo maior número de deputadas em uma mesma legislatura em toda a sua história. Outras mulheres que foram entrevistadas aqui no Mulheres do Legislativo relataram a mesma coisa, né? Que era um ambiente extremamente hostil e que parecia que não era para receber mulheres. Não havia sequer banheiro ali no plenário para as mulheres. O que era mais desafiador para você? Para mim, o que foi mais desafiador foi perceber que havia um jogo, uma disputa muito grande ali dentro, onde muitas vezes o interesse da população era relegado a jogos políticos, onde a mulher era sempre relegada a segundo, terceiro, quarto plano. Então, eu acho que as mulheres são mais sinceras quando elas estão na política. Elas têm um desejo genuíno de melhorar a vida das pessoas, principalmente das crianças, pela nossa, não diria porque isso a gente sabe que isso não é natural, mas socialmente a gente é ensinada a se importar com as crianças, com a família. Então esse lado socialmente feminino nos faz importar mais, eu acho, com as questões sociais, com as questões da criança, com as questões da saúde, ter uma sensibilidade maior a essas questões. O que você acha que é mais difícil, mais desafiador para uma mulher? É o ingresso num cargo eletivo, a disputa, ou é quando ela já entrou, ela já está num cargo eletivo, a permanência ali dentro? Sem dúvida, é quando a gente tem que lidar com o meio político. Porque lidar com a população, eu não diria que é fácil, mas é bastante agradável. Pelo menos era uma parte que eu gostava da política, de conhecer as pessoas, de tomar um cafezinho com as pessoas, de conhecer os problemas da população, de andar nas ruas. Tudo isso era uma parte bastante agradável da atividade política. Mas quando você entra na Assembleia e quando o seu trabalho se reduz a lidar ali realmente com o meio político, aí o nível de complexidade aumenta bastante. Bom, vamos novamente fazer um breve intervalo, voltamos em instantes. O tráfico internacional de pessoas é crime hediondo, uma ação cruel e desumana. Envolve o aliciamento, o transporte e a exploração, e mesmo que a vítima saiba que está sendo traficada, isso não exclui nem diminui a culpa do criminoso. Explorar e manter pessoas sob ameaça ou uso de força e ainda impor dívidas injustas caracterizam o delito. Tráfico internacional de pessoas é crime hediondo, sim. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Voltamos com o último bloco do programa Mulheres no Legislativo, que hoje recebe a professora e ex-deputada estadual Lila Spadoni. Em 4 anos você conseguiu fazer bastante propostas, né, principalmente na área da saúde. Você chegou a presidir a Comissão de Saúde, a Comissão da Criança e do Adolescente.
Que outros fatos, outros projetos de lei que você julga relevantes, assim, que você acha que você produziu algum legado? Eu acho que o meu legado está na educação. Eu, todos os dias, quando eu trabalho como professora, quando eu educo, quando eu ensino, eu sinto que eu estou deixando um legado, né? Eu acho que a minha passagem pela Assembleia, apesar de ter sido uma tentativa muito intensa de contribuir com o país, eu acho que os projetos muitas vezes ficam no papel. E quando você está ensinando, você age, você tenta transformar a vida do outro. E eu acho que o conhecimento é transformador. Então eu me sinto mais realizada na educação. Embora poucas proposições de Lila tenham virado lei, as temáticas de seus projetos ainda hoje repercutem no parlamento goiano. A presença de psicólogos nas escolas e a implantação de escolas em tempo integral são alguns exemplos. Lila, antes mesmo de disputar um cargo eletivo, você já tinha uma carreira como psicóloga, né? Já era formada. Foi preciso interromper essa carreira? Você conseguiu em algum momento conciliar? Não, eu tive que interromper. No início eu tentei conciliar, mas era muito difícil, eu diria até incompatível. Então eu interrompi e assim que eu saí da Assembleia, eu já prestei uma seleção para entrar no mestrado em psicologia aqui na PUC, Goiás. E em seguida eu prestei a seleção para o doutorado na Universidade de Paris, né? Também fui aprovada, fui para lá, fiz o doutorado, fiquei 3 anos e meio, aí retornei ao Brasil. Então eu dei essa pausa, mas depois eu retomei e já retomei no sentido de ser professora mesmo. Já veio com essa meta. Você mesmo demonstrou uma carreira acadêmica muito consolidada, muito produtiva, e inclusive, né, está fazendo um pós-doutorado. Entre as temáticas que você estuda que me chamaram a atenção estão as representações sociais e a construção da noção de justiça e de injustiça. O que te motiva a pesquisar essas temáticas? Eu acho que nós temos hoje no Brasil uma crise de valores. Então eu dirijo muito os meus estudos e as minhas pesquisas para esse tema. Então eu tenho estudado e iniciei a minha carreira acadêmica estudando esses valores, justiça e injustiça, e depois eu fui caminhando para outros valores, como hoje eu estudo os valores da honestidade, da corrupção, né? Mas não no sentido do que eles são, mas em como as pessoas do senso comum compreendem esses valores e fazem esses julgamentos, né? Então eu estudei durante um longo tempo como que as pessoas fazem o julgamento daquilo que é justo e daquilo que é injusto. A gente precisa retomar, não retomar os valores antigos da ditadura militar, mas realmente nos perguntarmos quais são os valores da nossa época, né? Até mesmo dentro do ensino. Quais são os valores que nós temos que ensinar? Será que a gente ensina valor? Será que será que isso é um papel só da família? Será que isso é um papel da escola? Né? Que geração é essa que nós queremos para o futuro? Você consegue estabelecer algum tipo de conexão entre a vivência do parlamento com esses estudos atuais, principalmente agora que você mudou as temáticas de construção social? A minha vivência no parlamento me fez questionar muito a respeito das concepções de justiça do brasileiro. Tanto que na minha tese de doutorado eu comparei as concepções de justiça do brasileiro com as concepções de justiça dos franceses. E isso já começou a me dar várias pistas a respeito do porquê também, né, a nossa política é como é e está como está. E o que você notou de diferença assim, entre a percepção brasileira e francesa? O brasileiro é bem mais resignado, né? Até em nível de sentimento, quando o brasileiro ele pensa que sofreu uma injustiça, ele sente tristeza, que é um sentimento bastante passivo, que leva a pessoa a se recolher. O francês sente raiva. A raiva é um sentimento que te faz agir, né? Então acho que isso mostra bastante sobre nós, né? Sobre essa resignação, sobre essa aceitação incondicional de todas as injustiças que as pessoas vivem. E parece que os franceses protestam mais, né? Eles vão às ruas, não sei, eu tenho essa percepção.
Você concorda com Sim, isso? eles protestam mais, eles se sentem mais ouvidos quando protestam, né? E isso naturalmente faz com que eles tenham maior possibilidade percebida de ação. E uma avaliação sobre o governo federal atual? Com muita tristeza, porque eu acho que nós estamos vivendo muitos retrocessos, principalmente na área da educação, que é a área que eu atuo. Eu vejo com muita tristeza também uma campanha contra o professor, né? Uma espécie de tentativa de desmoralização do professor. Eu acho que o professor é, sem dúvida, o profissional mais necessário para um país, o mais importante. É ele que forma todos os demais profissionais, né? Eu diria que é ele que realmente constrói a nação. E eu convivo muito com professores, não só do ensino superior, mas também dos outros níveis de ensino, e eu percebo quanto o professor tem amor ao que faz bem feito, faz de alma mesmo, de coração, e no entanto só tem recebido ingratidão e injustiça por parte dos governos. Quando se pensa em cortar, pensa-se em cortar no salário dos professores. Quando atrasa o pagamento dos professores. Eu acho que o Brasil tem que ter consciência de que a educação precisa ser privilegiada. Me parece uma política bem institucional nessa você disse, de perseguição talvez de professores, de filmá-los em sala de aula, também tem essa questão. É uma política quase que de terrorismo, né? Dentro das salas de aula, os professores voltam a ter medo de serem filmados, de serem gravados. É uma coisa que eu não vivi, porque quando eu entrei na universidade já tinha acabado a ditadura militar, mas que eu ouço vários professores contarem desse medo. Eu, por exemplo, nunca tive medo de gravar minhas aulas. Às vezes os alunos perguntam, professora, eu posso gravar a sua aula? Eu falei, pode, meu filho, pode gravar, fica à vontade. Mas você faz parte, né? Para mim faz parte. Agora hoje a gente começa novamente a viver isso, né? A ter medo, porque hoje existem muitos recortes, então a pessoa pode recortar aquilo como ela quiser, né? E deturpar o conteúdo que estava sendo falado ali. Lila, olhando para trás na sua trajetória, esse momento que você ocupou, né, um cargo eletivo, você mudaria alguma coisa? Com certeza, né? Porque hoje, com essa idade que eu tenho, eu percebo o quanto eu fui ingênua, o quanto eu era imatura, né? O quanto eu acho assim, quando eu olho para trás eu penso, nossa, era tipo um cordeirinho jogado no meio dos lobos, porque aos 27 anos, hoje eu posso perceber que a gente não tem muita noção do impacto dos nossos atos e muito menos numa vida pública, como é a vida de uma deputada, né? Então eu acho que eu mudaria bastante coisa. Eu acho que, sobretudo, eu seria mais assertiva e menos emocional.